Você já reparou que passa mais tempo explicando as suas escolhas do que vivendo elas? Porque não foi na festa, porque não quer ter filho, porque trocou de carreira aos 35, porque tá solteiro, porque decidiu treinar sozinho em vez de ir pra academia com os amigos. Você monta justificativa pra tudo, inclusive pras coisas que nem foram perguntadas de verdade, só comentadas com uma cara meio torta. E o pior, você chama isso de educação, de ser gentil, de não ser arrogante. Não é. Isso é um hábito e ele custa muito mais caro do que parece. Vamos separar duas coisas que a gente costuma misturar: explicar e se justificar. Explicar é comunicação. Você dá contexto porque a informação é relevante para o outro tomar uma decisão, entender uma situação, colaborar com você. Isso é saudável, isso é convivência. Se justificar é outra coisa. É quando você entrega uma explicação que ninguém pediu, ou pediu de um jeito que nem merecia a resposta, só porque sentiu por dentro uma pontada de ansiedade. Será que vão achar estranho? Será que vão me julgar? Será que vou parecer egoísta, ou fria, ou fracassada, ou negligente? E aí você fala demais, enfeita a explicação com detalhe que ninguém pediu, com desculpa que ninguém cobrou, só para tentar controlar a reação de quem está ouvindo. Repara no mecanismo. Você não está se comunicando. Você está gerenciando a opinião do outro sobre você. E isso tem um nome bem menos bonito do que educação. Chama-se terceirização da própria autoestima. Porque se você precisa que o outro entenda e aprove a sua escolha para você se sentir tranquilo com ela, então quem decide se você fez a coisa certa não é mais você, é a reação da outra pessoa. Você entregou o controle emocional da sua própria vida para a cara de quem só vai comentar e seguir em frente, enquanto você fica ali, remoendo se a explicação foi boa o suficiente. Pensa em quantas vezes você já ensaiou mentalmente uma justificativa antes mesmo de alguém te perguntar qualquer coisa. Isso não é cuidado com o outro. Isso é medo, só que disfarçado de boa educação. Tem um psicólogo chamado Alfred Adler que resolveu esse problema de um jeito tão direto que quando você entende, fica quase óbvio e um pouco desconfortável. Adler foi um dos primeiros a trabalhar junto com Freud e depois seguiu o caminho próprio, criando o que ele chamou de psicologia individual. E uma das ideias centrais dele é o que ficou conhecido como a separação de tarefas. A ideia é simples de enunciar e difícil de praticar. Toda situação social envolve, na verdade, duas tarefas diferentes e cada uma pertence a uma pessoa só. A sua tarefa é agir de acordo com os seus valores, tomar as suas decisões, viver a sua vida da forma que faz sentido para você. A tarefa da outra pessoa, inteiramente dela, sem exceção, é o que ela vai pensar sobre isso. Se vai aprovar, se vai julgar, se vai comentar pelas costas, se vai entender ou não. Adler dizia, sem meio termo nenhum, quando você tenta controlar o que o outro pensa de você, você está invadindo uma tarefa que não é sua. Isso nunca funciona direito, porque você está tentando administrar uma variável que, por definição, não está sob o seu controle. A opinião alheia se forma a partir da história da outra pessoa, das inseguranças dela, dos valores dela, coisas que não têm nada a ver com você e que nenhuma explicação sua, por mais bem construída que seja, vai conseguir controlar de verdade. Então, quando você se justifica excessivamente, você não está fazendo aquilo que acha que está fazendo, construindo uma boa imagem. Você está travando uma queda de braço com uma tarefa que nunca foi sua para vencer. É um jogo perdido antes mesmo de começar, porque a régua que decide o resultado está na mão de outra pessoa, não na sua. E aqui entra a parte mais interessante do argumento de Adler. Ele não estava defendendo indiferença. Ele não estava dizendo, não ligue para ninguém, seja frio, corte todo mundo. Ele estava dizendo algo mais preciso. Cuide bem da sua tarefa, que é agir com coerência e responsabilidade, e devolva para o outro a tarefa dele, que é ter a opinião que quiser sobre isso. Você pode ser gentil, pode ser claro, pode dar contexto quando for relevante para a convivência. O que você não precisa fazer é carregar nas costas a responsabilidade emocional de administrar a reação alheia.
Isso nunca foi seu trabalho. E o fato de você ter aceitado esse trabalho sem ninguém pedir é provavelmente a raiz de boa parte do seu cansaço social. Vale reforçar, isso não tem nada a ver com arrogância. Arrogância é quando alguém ignora o outro por achar que está acima dele. O que a gente está falando aqui é o oposto, é reconhecer que cada um tem a sua tarefa e que respeitar isso é, na verdade, uma forma de respeito mútuo. Você para de invadir a tarefa do outro tentando controlar a opinião dele e o outro, se for razoável, deveria parar de invadir a sua, tentando exigir satisfação de escolhas que não são da conta dele. Então, como diferenciar, na prática, uma explicação de verdade de um pedido disfarçado de aprovação? Tem uma pergunta simples que resolve isso na maioria dos casos. Essa explicação muda alguma coisa prática para essa pessoa? Ou ela só serve para fazer essa pessoa pensar melhor de mim? Se a resposta for muda algo prático, por exemplo, você avisa no trabalho que vai chegar mais tarde porque isso afeta uma reunião. Ou explica para o seu parceiro por que mudou de planos, porque isso afeta o dia dos dois. Isso é comunicação de verdade. Contexto relevante, decisão compartilhada, faz parte de conviver bem com gente. Mas se a resposta for, ela só serve para essa pessoa pensar melhor de mim, ou para eu não me sentir julgado, aí é outra coisa. É o caso de alguém que pergunta por que você não tem filhos e você entra numa explicação de 5 minutos sobre carreira, sobre não se sentir pronto, sobre questão financeira, quando na real a resposta inteira poderia ser porque não quero no momento. E ponto final, sem prestação de contas. É o caso de postar uma decisão de vida nas redes e sentir a necessidade de escrever um textão de justificativa na legenda, prevendo cada crítica possível antes mesmo dela acontecer. É o caso de recusar um convite e, em vez de simplesmente dizer não vou poder ir, inventar uma sequência de motivos que ninguém pediu, só para garantir que a pessoa não fique chateada. Repara, em nenhum desses casos, a explicação extra muda o resultado prático para ninguém. Ela só serve para aliviar a ansiedade de quem está falando. E é exatamente aí que mora a diferença entre comunicação e terceirização de autoestima. Um exercício simples para treinar isso. Da próxima vez que sentir vontade de emendar uma explicação longa depois de uma resposta curta e verdadeira, pare um segundo e pergunta: isso é informação que essa pessoa precisa ou é aprovação que eu estou pedindo escondido dentro de uma frase? Se for aprovação, você pode simplesmente não entregar. Deixa a frase curta, fica curta. Deixa o silêncio que vem depois, que geralmente é bem mais desconfortável na sua cabeça do que na realidade, existir sem você correr para preenchê-lo. Isso não vai parecer natural no começo. Vai parecer rude, seco, quase errado. Isso é só o hábito antigo reclamando. Mas cada vez que você entrega uma resposta simples, sem justificativa extra, e sobrevive à reação ou à falta dela do outro, você está literalmente reeducando a sua cabeça a entender que a sua tranquilidade não depende mais da aprovação alheia para existir. Parar de se explicar não é parar de se importar com as pessoas, é parar de pedir permissão para ser quem você é. Você pode ser gentil, pode ser claro, pode dar contexto quando faz sentido. O que você não precisa mais fazer é carregar sozinho o trabalho de administrar a opinião de todo mundo sobre as suas próprias escolhas. A sua tarefa é viver de acordo com o que você decidiu ser. A tarefa do outro é pensar o que quiser sobre isso. Devolva essa tarefa para quem ela pertence e vê quanto peso sai das suas costas. Fortidão não é indiferença. É parar de terceirizar o que nunca deveria ter sido dado.